O que os portugueses acham dos brasileiros? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fica com a gente depois da vinheta. Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o Dini. E a Catarina. E hoje vamos falar o que na nossa visão e também no geral os portugueses acham dos brasileiros. Peço desde já que deixa o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer, te inscreva no canal e também ative o sininho, porque a cada vídeo novo vai chegar uma notificação para ti. Me siga também nas redes sociais que estão aqui embaixo, porque a gente pode interagir por lá e também a gente coloca fotos, histórias e conteúdo adicional que a gente não coloca aqui no canal. Beleza? Vamos lá então. O que os portugueses acham dos brasileiros? Bem, na minha visão, há uma diferença entre no geral e também no individual, né? Primeiro eu vou falar no geral, depois a Catarina disse se essa visão é a mesma dela. É o seguinte, os portugueses, no geral, eles conhecem mais o brasileiro do que pessoas de outras nacionalidades, né? Claro que isso pode vir uma pessoa que morou no Brasil, pode ser diferente, né? Mas, por exemplo, né? Quando tu vê alguém que não é brasileiro e vê um brasileiro, logo aquele negócio tipo samba, carnaval, bunda, caipirinha, e que eu tive muitas experiências assim, né, que pessoas de outros países vinham com, até que tem uma experiência que tipo, uma guria falou pra mim, tu não é brasileiro, então samba agora, e tipo, eu não sei sambar, e talvez pra eles tipo, esse estereótipo seja muito alto, né, e aqui em Portugal eu não vejo tanto assim, né. Por quê? Porque primeiro, o que pra mim parece, transparece, né, é que tem muito brasileiro em Portugal, e também aqui em Portugal consome muita novela, né, e filme brasileiro, né. Muitos audiovisuais brasileiros. Sim, youtubers, né, brasileiros, Sim, bem em de Portugal. todos os veículos de comunicação atualmente são bastante consumidos produtos brasileiros. Mas sempre foi, e eu sou do tempo em que apenas tínhamos 2 canais, um deles dava a novela brasileira e não havia grande opção de escolha, ou era a novela ou quase nada que estava a dar, ou programas culturais, um bocado um público mais adulto e mais Canal da Câmara. erudito. Canal da Câmara dos Deputados Políticos. isso é uma coisa recente. É uma coisa recente, eu estou a falar. No Brasil é pago isso? Tem que pagar por isso. Aqui, para ver o debate quinzenal dos deputados na Assembleia da República, é um canal aberto, sinal aberto, sintonizado agora com a de televisão digital terrestre, mas eu estou a falar quando eu era pequena. Quando era pequena as opções eram ou a novela brasileira ou então uns programas mais eruditos para um público mais adulto sobre um tema muito específico que davam na RTP2. A novela dava na RTP1. Sim, então, pelo que eu consigo perceber, eles são mais conhecedores. É claro, também, né, que existem aqueles estereótipos e pessoas de todos os tipos existem em todos os países, né? O que acontece? Comigo já aconteceu, tipo, eles conhecem mais que tem mais funk aqui, tipo, sertanejo universitário faz sucesso aqui, né? E comigo, eu já tive uma experiência, né, que não foi muito boa assim, né? Que assim, eu não gosto de funk, né? Nada contra quem goste, né? Mas eu não gosto, né? E tipo, como esse português ele conhecia que brasileiros gostavam de funk, né? Tava tipo um lugar, tá todo mundo foi festa, a gente tava um pouco mais estragado, né, e tal. Aí ele colocou tipo um funk todo pau, assim, brasileiro, vai lá, funk até, tipo, eu até não gostei muito disso que ele fez, né? Porque simplesmente eu não gosto de funk, tipo, eu vi que era um estereótipo, né? Mas não é aquele estereótipo de samba, bunda, caipirinha, né? É aquele estereótipo mais, talvez até um pouco mais real, na verdade, né? Mas eu, como tipo, sempre gostei de rock, metal, né? Até inclusive, né? Eu tive um amigo português quando eu morava em Aveiro ainda, né? Que ele me falou que eu era o primeiro brasileiro que ele conhecia que gostava de rock e metal, por exemplo. Tipo, brasileiro era tudo sertanejo universitário, funk, samba, né? Tipo, eu fiquei, como assim? Várias bandas brasileiras, Sepultura, por exemplo, Soulfly, né? Que muita gente, até esse mesmo amigo disse que não sabia que Sepultura era uma banda brasileira, sabe? Porque, tipo, como cantava em inglês e era um metal, né? Isso acho que é normal, não associarem bandas que cantam em inglês a países de língua portuguesa. Acontece em Portugal também? Sim, com algumas bandas que cantam somente em inglês também ninguém associa que são bandas portuguesas. Só quem gosta especificamente desse tipo de música. Sim. Bem, isso no geral, né? Nas minhas experiências pessoais, olha, eu na maioria das vezes sempre fui bem tratado por portugueses, né?
Tipo, você é brasileiro, não sei o que, saudade do Brasil, comida brasileira. Muitos gostam muito da cultura brasileira, gostam da comida, gostam de consumir coisas do Brasil, né? Como novelas, filmes, a parte cultural e tal. Sim, acho que tem a ver com com o facto de eu já ter dito que termos crescido influenciados pela cultura das novelas, que eram muito melhores que agora. A cultura das novelas em que mostravam um Brasil diferente do que é mostrado para outros países que não falam língua portuguesa. Sim, caipirinha, aquela coisa toda. Por isso acho que... E depois há o fascínio também, porque muita gente tem familiares que migraram para o Brasil e acabaram por ficar para sempre. Tu é uma delas, né? Sim. Tem parente no Rio, né? A minha avó tem umas primas, a minha avó materna, a minha avó paterna tinha irmãos no Brasil, que acabaram por fazer família lá. Tu tens então parentes brasileiros mesmo, que são Sim, tipo... nascidos no Brasil. Primos diretos. Que eu nunca vi, nunca conheci, mas que até certa altura costumavam... Quem era mesmo português tinha ido, vinha cá, visitava, trazia Sim, novidades. agora essa geração de agora já não tem vindo mais, não. só as avós. Mas também é uma viagem muito cara e os laços vão se rompendo porque os familiares mais próximos de ambos os lados já faleceram, então sim, acabam sendo, sim. Eu também tenho parentes no Uruguai que eu não conheço também, sabe? Por parte de mãe também, né? Nem sei nem os nomes, sabe? Não conheço mesmo. Mas voltando então, olha, as minhas experiências no geral foram muito boas. Eu sei que muita gente tem aquela experiência, muitas vezes, principalmente mulheres, né? Que tipo, olha, que maus portugueses, mas também tem muitos maus brasileiros que vêm assim também. Que falam que a mulher brasileira é fácil e o homem brasileiro é mulherengo, né? Tá sempre dotado de segundas intenções. Tem pessoas que pensam assim em Portugal, sim, né? Mas o que eu posso fazer? A minha reação a isso é o seguinte: eu tento, quando eu vejo que é alguém assim, eu tento não me relacionar com esse tipo de pessoa, né? Porque a pessoa, ela pega um estereótipo ruim, que não é verdade, né? Pra coletivizar aquilo tudo, né? E te tratam como se fosse assim assado. Pra mim, eu reajo como? Olha, vi que a pessoa é assim, olha, ok, e me distancio desse tipo de pessoa, né? E também recomendo pra quem, tipo... pensar assim também ter o mesmo tipo de reação e atitude, porque não dá, sabe? Se essa reação é de parte de uma pessoa em que não somos obrigados a conviver com ela, tudo bem, não vamos forçá-la a mudar de opinião, porque normalmente essas pessoas não mudam de opinião, não mudam o preconceito que têm. Sim. Seja com quem for. Pessoas, eu vejo, para mudar o preconceito, muitas vezes elas têm que perceber que não é. E uma das coisas que eu gosto de fazer é o seguinte, é isso. É assim, quando eu via que alguém me taxava de alguma coisa, tanto falando mesmo verbalmente, ou ouvia que pensava assim, eu mostrava que eu não era agindo de forma diferente, né? Por exemplo, assim, a pessoa, aquele ali é, sei lá, é assim. Tu vai ali agir de uma forma totalmente diferente do que ela ia esperar, e a pessoa ficava, não é assim. E isso pode mudar o preconceito dela. Sim, mas na maioria dos casos não vale a pena o esforço com a pessoa. Agora, se é uma pessoa em que temos que conviver no trabalho ou na universidade, na comunidade onde vivemos, aí é mais complicado e vale a pena o esforço de mostrar realmente quem somos. Sim. Estou a falar nos dois sentidos, porque também existe uma visão do brasileiro em relação a quem vai encontrar em Portugal e vice-versa. Sim, eu posso dizer que, tipo assim, eu até recomendo também, não coletivizem as pessoas por causa de más experiências com algumas. Como assim? Eu vou dizer, né? Como eu tive, tipo, pouquíssimas mais experiências em Portugal, né? Tipo, brasileiro é isso, eu escutei pessoas falando, né? Eu comecei a me fechar em relação aos portugueses. Isso quando eu tava minha vida. Assim que eu cheguei em Portugal. Como assim? Português, ele acha que eu sou assim por eu ser brasileiro. Daí eu comecei a me fechar e eu parar de me relacionar, né? Tanto que daí eu tive depois boas experiências com amigos portugueses e vi, olha como eu tava sendo idiota em coletivizar uma grande parte das pessoas por causa de uma minoria que tinha feito coisa errada, sabe? Então eu também aconselho a nunca coletivizar as pessoas por causa de uma ou duas que são, sabe, idiotas. Concordo com isso. O que tu acha? Tu acha que a nossa visão está muito lúcida em relação a isso? Ou Sim, não? está lúcida. É assim, há certos preconceitos que se foram formando devido a certas notícias e acontecimentos do passado. Convém dar uma pesquisada porque é que certas pessoas com mais idade pensam certas
e de determinadas coisas sobre mulheres brasileiras ou homens brasileiros. Tem a ver com os diferentes fluxos migratórios que houve ao longo dos últimos anos. Sim, talvez uma visão de um idoso português em relação aos brasileiros seja diferente já de um adolescente agora, né? Sim, porque agora a camada mais jovem da população vê muito youtuber brasileiro, consome muito youtuber brasileiro. Sim, até porque como tem muito mais gente no Brasil, tem muito mais conteúdo no Brasil também, né? Faz sentido. Sim. E está muito mais informado e também percebe muito mais palavras. Nós aqui percebemos mais palavras. Sim, eu percebia que, por exemplo, assim que eu cheguei em Portugal, mais portugueses percebiam o que eu falava do que eu percebia o que portugueses falavam. Justamente porque em Portugal tem muito mais contato com brasileiros do que vice-versa, né? Depende, se tu trabalha com turismo, alguma cidade turística, talvez tu tenhas mais, mas eu digo eu que, tipo, sou do sul, do Rio Grande do Sul, e eu não tinha tanto contato assim. O que também às vezes causa mal-entendidos e preconceitos. Sim. Eu digo, tipo, duas vias, na verdade. Se tu não é preconceituoso, não te torna um preconceituoso porque tu tivesse experiência com preconceituosos, né? Tipo, tu é de boa com todo mundo, mas aí alguém te faz mal e tu começa a ficar com preconceito por aquela nacionalidade, etnia, seja o que for, sabe? E acho que é muito bom tu ter essa facilidade de diferenciar as coisas, sabe? Aquela pessoa que te fez mal, e não aquele grupo na qual tu acha que aquela pessoa está inserida. Eu tento pensar assim. Também. Porque o grupo nada tem... Aliás, o grupo é uma expressão que facilita a comunicação. Sim. Mas na realidade não existe um grupo. Ela deixa uma socialização barata, mas acaba generalizando, isso não é bom. Não. Sabe, facilita, mas se tu for a fundo dificulta. É meio complicado. Para o primeiro contacto, para a primeira abordagem, é bom. Grupo. Depois eu não. Depois é melhor diferenciar porque as pessoas são muito diferentes entre si. Sim, todo mundo é diferente, né? No geral, o português adora o brasileiro. Tá dizendo as tuas experiências em relação As minhas experiências são muito boas, tenho grandes amigas, mesmo que falo pouco tempo pela net, continuo minhas amigas. Estão no Brasil atualmente, e depois tenho o meu amorzinho lindo. Pô, lindo. Tem gosto para tudo. As minhas experiências são boas, eu tentei sempre explicar porque que algumas situações de preconceito aconteciam com certas conhecidas minhas, que eu fui Erasmus Baby, então se acontecia alguma situação diferente, elas não entendiam o porquê disso, tentava explicar porque que as pessoas daqui pensam assim. E o que, se elas quisessem que essa visão fosse desfeita, o que teriam mais ou menos que fazer em relação a isso, ou então que não se importassem, porque seria uma pessoa que nunca mais iam ver na vida. Sim, não valia a pena. Sim. Eu sempre tive essa tendência de que se eu via que alguém tinha alguma espécie de preconceito, em vez de eu brigar com aquela pessoa, né, ou isolar, o que eu já fiz bem no início em que eu cheguei, era mostrar que eu não sou isso, mostrar que não é assim, mostrar que as coisas não são assim, tipo, é uma burrice tu querer coletivizar tudo, sabe? Facilita, mas tem seus muitos contras, né? Que eu sou particularmente contra isso. Bem, gurizada, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram, por favor, deixe aquele like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal, ativem o sininho, compartilhem em redes sociais, comentem aqui embaixo o que acharam, se gostaram, se não gostaram. Dê o teu feedback, é muito positivo esse feedback, porque a gente vai saber se estão gostando desse tipo de vídeo e tu dando sugestões de vídeos novos, a gente vai poder ter um norte do que querem que a gente faça. Beleza? Nós ficamos por aqui. E... Tchau! Tchau, até a próxima!